Senhores passageiros da jornada rumo ao R1, estamos chegando ao nosso destino em São Paulo. Para o pouso mais agradável possível, afivelem os cintos e ajustem os fones de ouvido. Bem-vindos ao podcast Projeto R1. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso último episódio do podcast Projeto R1. E eu queria dizer que hoje a gente vai fazer uma viagem um pouquinho diferente, né, Anuar? Com certeza, Amandinha, a gente vai apresentar a nossa convidada que já passou por alguns lugares. Ela nasceu em Campinas, aqui do ladinho de São Paulo, né? Fez a faculdade em Uberaba e atualmente faz a residência num hospital que você não conhece muito bem, né, Amandinha? Será que é pra gente fechar em grande estilo mesmo? Eu Diga ouvi aí. dizer. Lisandra! Seja muito bem-vinda, Lisandra. Obrigada, tudo bem, gente? Prazer, todo mundo. Lisandra, conta um pouquinho pra gente. A gente vai fazer agora um raio-x da sua formação. Eu falei que ia ser uma viagem diferente, porque tem muitas escalas, né? Sim, várias Conta cidades. um pouquinho. Bom, eu estudei, né, em Campinas, nasci lá, fiz tudo lá e fui fazer faculdade em Uberaba, na Federal do Triângulo Mineiro. Formei ano passado, estudei para residência no passado e de lá eu vim aqui para São Paulo agora. E agora você está aonde? Eu estou na escola. Como se ela não Oh, soubesse. meu Deus. Ela queria verbalizar o nome do hospital. Eu queria dizer que não foi de propósito, tá, gente? Mas assim, dizem que o melhor fica pro final, né? Com Então não podia ser certeza. diferente. Fica difícil argumentar que 2 contra 1, né? Pois é, tô na escola agora. E como é que tá a residência? Tá curtindo? Muito boa. Você tá fazendo cirurgia geral, né? Cirurgia geral. E é puxado, né, mas é muito boa, vale muito a pena. E conta um pouquinho pra gente de onde surgiu esse desejo de cirurgia e como que foi a sua preparação. O desejo de cirurgia, ele sempre existiu, né? Sempre entrei na faculdade querendo fazer cirurgia já, e depois que passou pelos estágios do internato, eu tive mais certeza ainda de que não era clínica e que eu precisava estar dentro do bloco cirúrgico, né? Mas aí eu decidi vir para São Paulo, primeiro para ficar mais perto de casa, né? Porque eu sou daqui de Campinas, e outra porque eu acho que aqui a gente tem mais oportunidade, né? Nessas grandes instituições. Então, aí eu comecei a estudar para alcançar esse objetivo. E na época da faculdade, você já tinha um preparo do internato ou você teve que correr 100% por fora, assim, pensando na prova de residência? Tinha um preparo, mas não era o suficiente, né? Como acho que na maioria dos lugares não é. Aí eu corri atrás mesmo. Comecei a estudar no 5º ano, mas o forte mesmo foi o 6º. Aí foi estudo e mais estudo para chegar aqui. E no 5º ano, você já estudava mais focada na prova ou era aquela coisa do internato, assim, vou estudar para me formar como médico e tudo mais? As duas coisas, né? No 5º ano, eu tentava aproveitar um pouco mais os estágios, porque os principais estágios estavam no 5º ano, lá na minha faculdade. Então, eu tentava aproveitar um pouco mais e aprender um pouco de tudo. Só que veio a pandemia, né? Foi meu 5º ano, então a gente ficou bastante tempo em casa, que foi onde eu estudava mais para as provas, porque eu perdi a referência do internato e comecei a estudar para as provas. Aí que eu conheci a Medway e que eu dividi os meus dias de estudo, né? Tipo, segunda eu estudava GO, terça eu estudava cirurgia, quarta eu estudava clínica e assim eu ia. Que legal. E o meu 5º ano foi basicamente assim. E aí eu estudava, quando voltou o internato, eu estudava tanto um pouco pro internato quanto um pouco pra residência. Tá. E ia tentando conciliar os dois, que é difícil, mas era o que dava pra fazer. Isso começou no 6º ano. No 5º. No 5º ano e se No intensificou no final do 6º. Aí no 6º eu fui só residência. E teve essa pegada de preparação do 6º ano, mas antes disso, provavelmente você teve que selecionar para onde você queria ir, né? Sim. E foi sempre a escola, você falou que São Paulo foi uma prioridade. Sim. Mas aqui você tinha algumas outras opções. Como que foi essa escolha de instituição para você? Então, foi bem difícil, né? Porque eu segui o conselho da Medway de escolher 5 instituições, né? E aí era o sofrimento da minha vida. Ter que escolher 5, porque eu queria prestar tudo. Falei, não, eu vou para onde eu passar. Só que depois, avaliando, pensando, eu cheguei nas 5 instituições e eu vi que, na verdade, eu não iria para onde eu passasse. Isso é um pensamento que muita gente tem, mas que eu acho que não é muito certo, porque não adianta você ir para um lugar que você não quer e que você não vai ser realizada lá. Eu acho que se não der certo, tem que estudar de novo e passar onde sempre foi seu grande sonho. E aqui a escola sempre foi um lugar que eu quis muito vir, era o meu principal ponto em São Paulo. Então, quando eu consegui, assim, incrível. E pra quem tá querendo cirurgia e tá ouvindo a gente, fala um pouquinho do que você pensou na hora de escolher essas suas 5 instituições. O que vinha na sua balança, assim?
vinha o peso da instituição, assim, saber que é reconhecido, saber que tem a parte acadêmica, porque eu acho que muitas instituições na parte da cirurgia não tem chefe, por exemplo, e fica aquela coisa, só prática, sem ninguém nunca te ensinar, você aprender solto, muito né? sozinho. Então, isso pesava muito pra mim, era uma coisa que eu não queria. Tá. E eu conversei com residentes, chamei o pessoal, pessoas que eu conhecia e pessoas que eu não conhecia. Eu perguntei aqui na MEDA e falei, gente, tem alguém que vocês conhecem que tá fazendo residência em tal lugar, queria conversar um pouco, e aí fui conversando. E aí eu fui vendo os prós e contras de cada lugar e o que seria bom ou ruim, e aí eu fui decidindo. E só que as 5 instituições que eu prestei, as 5 eu iria muito feliz, assim. Então, Onde você prestou? Que agora eu fiquei curiosa. prestei aqui a escola, a USP São Paulo, a USP Ribeirão, a Unicamp e a FAMERP. Caramba, que legal. Rio Preto, né? Rio Preto. Legal, baita cidade, não sei se vocês conhecem lá. É. Conheço pouco, mas é bem bacana. Você não sabe, acho que eu não falei pra vocês. Pra Amanda, com certeza não, pra você também não. Bom, Eu fiz o meu CR Medway no final de 2019 e a inscrição pra Unifesp encerrava no dia seguinte ao CR Medway. E depois do CR, a gente foi comemorar o CR. oh, meu Deus. E eu acabei perdendo a inscrição. Inclusive, Arthur, o R3 de Horto da Unifesp, deve conhecer ele lá. Tava comigo. Então, eu falei tudo isso para introduzir um assunto que eu gosto muito quando eu lembro da Paulista, que eu fico, às vezes, na Vila Mariana, casa de uns amigos ali, principalmente quando eu não morava aqui. E é um bairro que respira o hospital, né? Tá todo mundo ali Sim. envolvido com o hospital, de jalequinho, crachazinho, uniformezinho vermelho, né? Isso você já sabia, você percebeu, você concorda atualmente? Eu não sabia que era assim, eu descobri aqui. Mas eu acho sensacional. Porque o bairro inteiro é a Unifesp. Você olha pro lado, é não sei o que da Unifesp. E olha pro outro, é não sei o que da Unifesp. É tudo Unifesp. É um bairrismo, né? Pra quem não sabe, pra quem não conhece, né, não é daqui de São Paulo, não conhece a instituição, diferentemente de outras universidades aqui de São Paulo, a gente não tem um campus fechado, né? Não é um Sim. ambiente fechado, com uma catraca, nada disso. Então, todo o bairro, a gente tem distribuído as casinhas que a gente chama, que são os nossos ambulatórios, tem o Hospital São Paulo, e aí acontece uma coisa muito clássica, porque a gente acaba indo morar lá perto, né? Sim. Eu não sei se foi o que aconteceu com Moro você. do lado. Exatamente. Então, a gente tenta morar do lado, ali no bairro. Só que aí, você acorda num belo domingo de manhã, vai tomar um café, tá seu chefe tomando um café. Comendo um pão com ovo. Exato, exatamente. Gente como a gente, né? Exatamente. Aí você quer correr na rua, você encontra alguém. Então, por um lado é muito bom, mas por outro você realmente só respira aquilo. Não sei se você tem essa Isso é real. sensação. Prós e contras, Prós né? e Exato. contras. Não é tão grande, São Paulo não é tão grande assim. Exatamente. Mas tem que morar do lado, né? Porque na cirurgia, por exemplo, eles vão te ligar em algum momento. Você vai estar em casa e vai ter que sair correndo. Existe alguém da tua turma que não mora assim perto do Hospital São Paulo? Ou já passou por alguma situação de vem resolver isso aqui e não tá lá perto, alguma coisa? Existe, que não mora tão perto, mas assim, morar longe é perigoso. E é uma Quase vez ligado. só, né? Se aconteceu, agora mora perto. Porque eles ligam e você volta pro hospital várias vezes, assim. Interessantíssimo, E, né? Lisandra, me conta uma coisa. Depois que você decidiu essas suas 5 instituições, que era a sua meta, como que você se organizou? Porque eu imagino que o estudo fosse diferente, que eram Sim. perfis diferentes de prova. Como que você se organizou? Você elencou, essa é a minha primeira escolha, eu vou estudar mais pra essa ou não? Você se distribuiu? Como é que... No decorrer do ano, eu me distribuía. Eu ia fazendo, por exemplo, essa semana o simulado da Medway é de raciocínio. Aí eu fazia o da Medway de raciocínio e fazia um outro que era do estilo da escola, que é mais de decoreba, né? Uhum. Então eu tentava sempre ir fazendo um pouco de cada coisa durante a minha semana. Aí depois, no meio do ano pro fim, eu tinha como prioridade aqui a USP Ribeirão, e aí eu comecei a estudar basicamente só para elas, assim, que era onde eu queria mais. Aí era questão, e prova antiga, questão, e foi assim. E durante esse preparo, você falou bastante de questão, a parte de apostila, a aula, era uma coisa que te ajudava? Ou realmente esse estudo mais direcionado era o que funcionava pra você? Então, no começo, eu tinha o bloqueio da leitura, né? Eu queria muito ler tudo, ler todas as apostilas, porque eu falava, não, como que eu não vou ler, né? Eles estão me dando a apostila, eu não vou ler? Aí, no começo dava, porque tinha menos carga horária de aula, era mais, assim, mais espaçada as coisas, não tinha tanto simulado e tal. Só que aí eu fui vendo que eu perdia muito tempo lendo aquela apostila e me acrescentava uma questão, 2 questões, que eu poderia errar e aprender lendo só o comentário. Então, eu parei de ler a apostila, assim, chegou a abril, mais ou menos, eu não li nenhuma apostila mais.
E aí eu assisti a aula, porque eu achava que a aula me acrescentava bastante, principalmente porque falavam várias coisas que são específicas de São Paulo, que às vezes... E eu não formei em São Paulo, né? Então, às vezes, tem algumas coisas, algumas São sacadas que... diferentes, né? E questão. Só fazia questão. Todo tempo livre ia lá fazer questão. Ah, tô de plantão na GO, mas daqui tá sem paciente. A GO é questão. tranquilo, né? É. Bem tranquilo. Ô, Lisandra, você definiu muito bem o bloqueio da leitura que você falou. Eu achei interessante. Fala um pouco mais. Como você identificou esse bloqueio e se tiveram outros bloqueios também? Eu identifiquei escutando muito o pessoal da MEDA falar, cuidado com isso, porque não vai te acrescentar tanto, tal. E eu vi que ler o comentário da questão me trazia muito mais benefício do que ler a apostila inteira. Porque às vezes eu lia coisas da apostila que eu sabia que eu já sabia. E eu falava, não, deixa eu ler aqui. Mas eu já sabia aquilo. E eram questões que eu não errava. Então, aí eu comecei a perceber, assim, meio que sozinha isso. Mas de bloqueio, eu acho que esse era o meu pior, assim. Eu não tinha esses bloqueios de fazer caderno bonito. Eu só Oh, pegava... meu Deus. Desculpa, a gente ainda tem. Esse eu assisti a aula com uma caneta Bic na mão e era isso aí. É o tal do ascendente em... O meu é em virgem. O meu é virgem também. Mas Todo é o mundo. decanato que Todo faz mundo a que fala. personalidade. Ah, eu sou todo de fazer o checklist, todo mundo, porque meu ascendente é virgem. Deve ser mesmo. É a vida do residente que preenche bolinha. Você Não, preenche bolinha? preenche Tá bolinha. vendo? Preencher bolinha é um Gente. clássico. Se Preenche você ainda bolinha. não é a pessoa que preenche bolinha, eu vou te Comece. explicar como é que funciona. Você vai pegar, você vai acordar. A primeira coisa que você vai fazer na sua manhã, não é verdade, Uma Lisandra? bolinha. Exatamente. Você começa a preencher as bolinhas do dia. E aí, ao longo do dia, você preenche. Nada dá mais prazer na vida do que uma bolinha preencher preenchida. Eu não Olha aí. acredito. É verdade? E se você fez metade da tarefa, você preenche meia bolinha. E vocês me falam isso agora só. Tava com No quantos último anos? episódio. né? É porque Com você não 28. fez escola. Se você tivesse Tá feito vendo? escola, você sabia da bolinha. verdade, Exatamente. verdade. É que ele perdeu a inscrição, coitado. Eu não devia ter contado isso, né? Não é uma coisa pra ninguém se espelhar. Faça a inscrição no dia que ela abre, senão você vai esquecer. E pague no dia antes do boleto vencer, né? Não sei se vocês passaram por isso já. Importante. Mas vá na comemoração do CR, né? Isso é importante. Importante. O Também. CR, pra mim, trauma. é o melhor dia da vida. Puxando esse gatilho do CR, eu tenho muita curiosidade, Lisandra. Não me entendam mal, vocês duas. Mas você fez a segunda fase e foi pra Isso. entrevista, né? Como que foi a entrevista pra cirurgia, por ser mulher, por ter toda aquela questão de não ser da instituição? Isso, infelizmente, muita gente pega no pé hoje, né? Uhum. Você passou por alguma experiência desse tipo? Foi legal, não foi? Eu não passei por experiências ruins nas entrevistas que eu fiz. Eu fiz 3, né? Da USP Ribeirão, da escola e da FAMERP. E foram 3 entrevistas muito diferentes, assim. A FAMERP só falou comigo do meu dia a dia, assim. Eles perguntaram o que eu fazia na faculdade, eu falei da bateria, que eu sempre fui da bateria, e eles já emendaram um assunto de música comigo, e a minha entrevista foi isso. Assim, não Tanto me preparo perguntaram pra nada. isso. Chega Durou da raiva. 5 minutos, foi online e foi isso. Aí, da USP Ribeirão, me perguntaram coisas do currículo e me perguntaram o que do meu currículo eu destacaria. Então, assim, quem comandou a entrevista fui eu. Porque eu falei o que eu destacaria e eles me falaram, então me fala sobre isso. Que E aí eu falei. Mas nada, foi super tranquilo, eram só eu e 2 chefes, não me perguntaram nada em questão de ser mulher, nada do tipo. E da escola foi a mais tensa, porque fui eu e 5 chefes homens. Ai, meu Deus. E, assim, eles foram mais rígidos, todos de cara fechada. Falei, oi, bom dia, tudo bem? Ninguém Nem respondeu. nem respondeu. Mas, assim, perguntaram do meu currículo, por que eu tinha coisas que não era da cirurgia. E perguntaram muito o que eu já sabia do serviço. Então, assim, é uma coisa que você tem que ir preparado para fazer entrevistas. Tem que conhecer o serviço. E você sabia? Sabia. Você ajudou a Amandinha? Eu? A Amandinha fez o ensino médio dela na Unifesp, não sei se você sabe. Ah, né? é? Já Eu fez fiz do tudo. pré. Fez o prézinho. Mas eu sabia, aí eu consegui desenrolar um pouco mais. E isso da questão de não ser da instituição, tá cada vez caindo mais. Porque na minha turma de R1 são 25 residentes e só 2 são da escola. Isso eu acho muito legal de você falar, porque muita gente até me manda perguntando, Amandinha, como é que é o protecionismo na Unifesp?
eu acho que não só na Unifesp, mas em todas as grandes instituições, tem diminuído cada vez mais. Sim. Né? Eu acho que assim, não tem como a gente negar que o fato de ser uma pessoa da casa na entrevista te dá uns pontinhos no sentido assim, o cara já te conhece. Tem essa questão. Mas isso pode ser bom ou pode ser ruim. Ele te conhece e sabe que você já é bom, excelente, ou ele te conhece e sabe que você é péssimo e você não vai passar. Então tem essa questão também. E esse aí não vai pra frente. Exatamente. Não, esse aqui, pelo amor de Deus, esse cancela. Mas eu acho legal a gente desmistificar isso um pouco. Sim. Eu já vi aluno que fala assim, não, eu não vou prestar porque eu sei que o protecionismo é muito grande, eu não vou passar. Eu ouço muito. Não é? E não é legal acontece. você falar, até nessas carreiras cirurgia, que isso sempre foi mais forte, tem diminuído cada vez mais. Tem mesmo. E é muita gente de fora da escola. Muita gente. E como foi a receptividade? O que você achou? Foi ótima. Não tem, assim, o que O olho reclamar. brilhando. Gente, é que é uma fama que a gente tem que manter. A gente é muito gente boa. receptiva. Mas foi mesmo. Pessoal, não tem o que reclamar, assim, dos chefes, dos R+, mesmo, dos R's de outras especialidades. Não tem o que reclamar. Foi muito bom. Sendo muito bom. E a gente pulou já, né, pra entrevista e tudo, mas eu quero saber, assim, você se preparou, focou mais em questão, teve aquele momento que você saiu um pouco da apostila, foi mais pra aula, um estudo mais direcionado, chegou a prova. E aí? Como foi no dia das suas provas? O que você sentiu? Era o que você esperava? Foi um choque em alguma delas? Não, como eu treinei muito, fazia muita questão, muito simulado, eu achei que as provas, assim, ficou no mesmo padrão. Nada me surpreendeu muito. E eu sempre treinava o tempo daquela prova em casa. Então, eu sentava 1h. Tô começando agora. A prova dura 4 horas. Eu terminava 5h, colocava lá o despertador pra tocar e parava. Então, assim, no dia da prova, eu não senti tanto aquela coisa do tempo, de ficar lá todo aquele tempo olhando pra questão e resolvendo. Foi muito bom, principalmente pra Unifesp, que tem o tempo de prova menor, né? Que é ler, marcar. Não dá pra você fosforilar muito a questão lá, não. É que são 3 horas de prova, se eu não me engano. Pra 100 questões. Então foi Deus que me fez perder isso. Eu demoro, viu? Eu demoro. Não, e aí acaba o tempo da prova, a sua sala inteira tá sentada lá ainda, ninguém entregou. Porque é bem apertado. O pessoal chora. Tem que treinar bastante. Minha nossa, o tempo. Então, uma dica que você dá pra quem tá ouvindo, que a gente esquece disso, acho que eu não ouvi isso aqui ainda, em 10 episódios. Então, focar no tempo da prova. E não são iguais, então, né? Não. Algumas dão mais tempo, outras dão menos tempo. Isso. Treinar isso, a da Unicamp, que tem manhã e tarde. Nossa. Faz na sua casa, pega um sábado, faz prova de manhã e faz prova à tarde. Porque senão, no dia, você vai cansar muito. E aí, você vai ser prejudicado pelo cansaço. E tem que fazer mesmo, né? Não adianta se enganar. Comecei de manhã, direito. Aí saí pra almoçar, aí voltei, assisti um filme, aí voltei. Eu faço mais 5 questões, estudo um pouquinho de pé, faço a parte de... O problema é que na Unicamp, eu não sei se você chegou a fazer a prova da Unicamp. Eu fiz. Você fez, Amandinha? A Unicamp, não. Eu não sei quem teve essa ideia de 2 períodos de prova. É muito ruim, cara. É muito, porque você sai Cara, é muito ruim a prova da manhã, é uma prova densa, pesada da Unicamp. E aí você tem 1 hora pra comer uma coxinha e voltar e fazer mais 4 horas de prova. A minha sorte é que eu sou de Campinas, né? Aí minha mãe me buscou, eu fui almoçar em casa, voltei. Não. Eu falo coxinha porque me fez um mal essa coxinha. Mas, pô... Eu tive essa vantagem. Entendi. Mas a grande maioria não tem, né? Não, e se você vai mal na primeira parte, ou você já tem dificuldade, você já chega derrotado pra segunda parte, né? Você não tem nem oportunidade de afogar as mágoas. Sim. Só um ponto. Isso é o que importa da parte de sedimentar. A coxinha não é importante. O importante é isso que a Amanda falou. Eu só troquei um pouco a prioridade das coisas. Normal. Porque ficou marcado, né? Com certeza. Ô, Lisandra, e na sua preparação na faculdade, pra fazer a residência de cirurgia, você já decidiu isso muito cedo antes do internato ou durante o internato? E já aproveitando... Você estava preocupada com a mão da cirurgia, de sutura, de procedimentos, já que é uma residência mais prática? Não tanto. Eu vivia o meu internato ali de boa, eu buscava os procedimentos, né? Tentava me mostrar interessada para ver se eu ganhava alguma coisa. Mas eu não tinha tanto essa preocupação, não. Eu ficava bem tranquila e... O que eu vou aprender na cirurgia, eu vou aprender agora na residência, né? É difícil você aprender essas coisas no internato. Então, eu tô aprendendo agora. Você vê o perfil do cirurgião, né? Quando eu fiz graduação, eu sou até famosa por isso entre os meus amigos,
eu fugia do centro cirúrgico igual, assim, você não tá entendendo. Eu trocava tudo pra não ir no centro cirúrgico. Eu trocava tudo para estar no Então, centro eu amava cirúrgico. ter você no meu grupo. Uma pessoa tipo você. Eu tinha, graças a Deus. Obrigada, amigos, que não me fizeram ir pro centro cirúrgico como vocês, tá? Obrigado, Guilherme, que entrou naquela cirurgia de Whipple que eu não precisei entrar. Esse é o momento de gratidão. E como que você equilibrou a vida pessoal com esse ano de preparo? Então, foi uma das minhas maiores dificuldades, porque eu sempre saí muito na faculdade. Eu ia em todas as festas, eu era da bateria, todos os intermédios, todos os jogos, tudo. Ia em tudo. Tem festa terça, eu vou na festa terça. Tem festa quarta, tô lá quarta. E aí eu tinha que ponderar, né, o estudo e viver o meu 6º ano, que era o meu último ano. Eu falava, gente, tive 2 de pandemia, não vou viver o último? Não vou sair e tal com todo mundo? E aí era bem difícil isso pra mim, né? Mas aí o que eu fazia? Preencher a bolinha. Se eu não terminava de preencher a bolinha, ou eu chegava atrasada na festa, qualquer coisa que fosse. Ou eu chegava e terminava a minha bolinha. Na festa. Não, depois da festa. Depois da festa. Eu quero um gin, tônica e 5 questões de pediatria. 5 questões, Mas eu ficava tranquila. Enquanto eu tava fora, sem estudar, eu não ficava com peso na consciência. Assim, eu vivia meu momento, porque eu acho que é muito importante isso também. Pra você ter um equilíbrio, né? E cuidar também do seu psicológico. E aí eu vivia lá, saía tranquila. Não acabei as coisas, eu voltava e terminava. Ou eu ia atrasada. Justo, mas você ia. Ia. E também entregava suas bolinhas. E marcava todas as bolinhas. Mas eu ia em tudo. Vocês mostravam isso pra alguém ou a bolinha é uma satisfação pessoal? Depende, eu acho, do tipo da bolinha, entendeu? Quando é a bolinha da residência, você mostra pro seu R+. Entendeu? Você divide as angústias com seu coleguinha. Tipo, olha o tanto de bolinhas que eu ainda tenho pra preencher. E eu não sei, você me corrige, não sei se ainda é assim, mas quando, na minha época... eu gosto da minha Era tudo mato quando eu Era tudo mato. Na minha época, na cirurgia, tinha um esquema que era assim, vamos supor... No R1 de cirurgia. Tem 5 R1s. E cada um tinha suas fichas pra atender, seus pacientes pra ver... Trocava o plantão 7 da noite. Enquanto todo mundo não acabasse as suas bolinhas, ninguém ia embora. Ninguém vai embora. A gente vai embora junto. Tanto que a gente ainda ia embora 10 da noite. Porque um cara tem que discutir uma tomo. Ficava todo mundo. A bolinha da tomo do cara. A gente continua assim. É assim ainda? Só vai embora quando o último termina. Ninguém solta a mão de ninguém. Exatamente. Não. Inclusive os R+. Exatamente. No PS, o R2 espera junto. Na minha época não era tanto assim. Pô, que legal. Isso é interessante você falar, porque é difícil acontecer, viu? Porque senão você acaba o seu rapidão, vai embora e o outro, às vezes, pega a função mais complicada e fica lá. E não é certo. Aí, às vezes, ele tem 3 bolinhas, você já acabou a sua. Você vai lá e ajuda ele a terminar as 3 bolinhas. Tá vendo? Olha o aprendizado do podcast de hoje. Faça suas bolinhas. Faça é isso que a gente aprendeu no dia de hoje. Não, foi uma baita dica, tá? Tá vendo? Depois eu te mostro as minhas bolinhas, te ajudo, tá? Fica tranquilo. Maravilha. E em relação a desempenho, Lisandra? Você prestou várias provas. Sim. Você foi homogênea? Teve alguma que você foi muito mal, outra muito bem? Como é que foi? Vocês pegaram? Eu gostei da reação. Não. Assim, a primeira foi a USP Ribeirão. Então, eu tava bem mais tensa. Tá. Aí, eu não vou lembrar o certo quanto eu acertei. Mas, assim, eu senti que eu poderia ter ido melhor. Não fiz o meu melhor. Mas, deu certo. Fui pra segunda fase. Aí, a USP São Paulo foi a pior de todas, assim. Não sei o que rolou. Sei que eu fui super mal. Saí, corrigi, fiquei super abalada. Falei, pronto, né, agora... Não vai dar mais, mas foi por causa de uma prova, né? Depois eu me recuperei e aí fui pras Reagiu. próximas. Reagi. E quando a gente reage, a gente coloca o quê? Bolinha. Não, é que agora ele tá animado com o cropped. O cropped. Ele tá louco pra pôr um cropped. Não quero pôr um cropped. Eu não sabia, eu procurei no Google cropped. Mas eu não sabia o que era um cropped? Eu descobri aqui com a mãe. Porque teve um episódio que eu falei pra ele, Anuar, você tem que pôr um cropped e reagir. Ele ficou olhando pra minha cara assim, tipo, que é um cropped? Você tá falando? A Amanda me ensinou muita coisa. Coisas Nessa temporada. Não, é o úteis. importante. Mas então, conta. E aí eu oscilei bastante, assim, não fui maravilhosa em todas as provas, não. Na verdade, eu fiz o suficiente. Eu não fui a aluna que acertou 90 de 100. Não. E você prestou aquelas 5 mesmo, Sim. só. E você foi pra segunda fase em quantas? Na USP Ribeirão, na Unifesp e na FAMERP. E a prova de segunda fase, já era uma coisa que você vinha se preparando? Ou você só começou a pensar que ela existia quando você passou na primeira fase? Não, eu já vinha me preparando o ano inteiro. Eu entrei no CR, né?
E aí, no meu grupo do CR, a Medway cria, né, o Telegram com todos os alunos do CR. Uhum. E lá surgiu a ideia da gente se dividir em grupos e treinar à distância mesmo, em reuniões do Meet. Tá. Aí, por sorte, eu peguei 2 colegas que eu nunca tinha visto na vida, mas que eram da Medway. Um menino que era do Maranhão e uma menina do Pará, se eu não me engano. E de 15 em 15 dias a gente se reunia, isso desde março, assim. Caramba. De 15 em 15 dias a gente se reunia para treinar a estação prática. Então, a gente sabia quais estações, quais faculdades a gente ia prestar, né? Quais hospitais a gente ia prestar. E a gente pegava os checklists e fazia. Então, um era o dono da estação, o examinador. Um era o ator e um era o aluno, né? E a gente treinava no Meet. Cada 15 dias ia treinando e rodando as estações. E aí, isso foi o ano inteiro. Aí, quando chegou que eu realmente passei para a segunda fase, eu juntei com o pessoal da minha sala da faculdade e a gente começou a treinar todos os dias. E aí, a gente criava estações da nossa cabeça, fazendo os nossos próprios checklists de coisas que a gente achava que ia cair. Então, a gente criou uma estação do Covid, que foi muito parecida com a que caiu na USP Ribeirão. Só que a gente criou na mesma dinâmica que caiu, pergunta e resposta, assim, com um ator. Vocês querem vender esse material? Vamos conversar. Vamos negociar no final do podcast. Tenho todos no meu computador. E aí a gente foi criando, e era muito bom, que a gente aprendia, pensava em estações, pensava em como resolver as estações e fazia as estações, né? E isso me ajudou muito. E quando você chegou na prova mesmo, teve alguma grande surpresa ou você já tava assim, tá tudo sob controle e eu sei o que tá acontecendo? Minimamente. Não teve, porque eu fiz o CR. E aí eu passei por aquele momento antes de estar lá na prova prática. Então, no CR, que a gente roda em estações também. Então, eu já tinha rodado uma vez. Uhum. E no CR, eu tava muito mais nervosa do que eu tava na prova. É sério? Que é a primeira vez, né? Porque é a primeira vez. É a exposição, entre aspas, né? E o CR tem plateia, né? É. Na prova, não. Pra quem não tem sabe plateia. do que a gente tá falando, o CR é o nosso curso presencial aqui da Medway de preparação pra prova prática da residência. Então, não vamos dar muito spoiler, não é? Chega. Mas, basicamente, é isso que a Lisandra falou. É realmente um treinamento intensivo do que acontece naquele dia. E eu gosto muito. Por mim, eu falaria a tarde inteira. Mas Eu então, também vamos esquecer amo. o CR, né? Chega, né, Amandi? Lisandra, uma coisa interessante que você falou são essas dicas, né? Você deu... Pra mim, isso tá no top 3 da temporada inteira. Treinar a prova Prática. a prova prática. E você falou que até acertaram uma estação da USP Ribeirão. Foi. E a hora que você olhou aquela estação, você lembrou? Falou, nossa, isso aqui eu conheço, isso aqui eu já fiz. Eu lembrei demais, porque inclusive quem fez essa estação fui eu. Gente, Você vamos falou pro contratar essa examinador, menina. deixa eu te ensinar, meu querido. É. Faltou coisa aqui. Gente, deixa eu te mostrar minhas bolinhas, ó. Aqui. Seu checklist tá incompleto, o meu tava melhor. Comigo foi legal. A gente fez o CR de novo. A gente fez o meu grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp até hoje que chama CEOs da Medway. A gente Bom falou que a gente ia demais. comprar a Medway nesse tal bar aí. Ô, Mica, Então, eles estavam lá. E eu tenho contato com eles. E a partir daí, você vê o quanto é importante pessoas se ajudarem, né? Sim. E existiu algum tipo de competição no fundinho ou não? Por exemplo, até nos próprios colegas do CR mesmo. Eu não senti nenhuma, assim. Nem no CR, nem durante a gente estudando com o pessoal da minha turma que tinha passado, e nem antes, porque cada um queria uma coisa mesmo. Então, assim, cada um tava indo Não rolou pra essa um. concorrência. Porque eu Eu já não ouvi senti. gente falar isso, que às vezes não estuda em grupo, porque a gente se conhece, né? O cara que faz a prova do Einstein é o que faz a da USP, da Unifesp. Então, você vai encontrando a galera Sim, durante as provas. Sim. Então, vou fazer o curso, o concorrente vai estar lá. Isso pra você, balela-laça. Dá pra se preparar tranquilo. Eu acho que dá. Maravilha. Vai muito de você também, né? do espírito da pessoa, É. né? Tem um pessoal que é mais... Não ficar se comparando. Não é? Você é mais competitiva, mano? Eu? Claro que não, imagina. Eu acho de você não ficar se comparando, né? Cada um tem a sua matéria principal, cada um tem seu ritmo. Não é porque, por exemplo, eu estudei 5 horas no sábado que você também tinha que estudar 5 horas no Exato. sábado. Às vezes você Legal. tá num dia ruim e você vai estudar 3. Às vezes você tá num dia ótimo e você vai estudar 10.
E a gente já falou muito aqui nesse podcast que às vezes tempo não significa nada, né? Nada. Tem aquela pessoa que passa o dia inteiro, mais fingindo que tá estudando, às vezes pra si mesmo, né? Mais fingindo do que tá estudando, do que de fato aproveitando aquele momento. E aí você fica, meu Deus, eu só estudei 2 horas, o colega estudou 8. Mas às vezes as suas 2 horas foram muito mais produtivas do que quem estudou 8. Exatamente. Porque esse que estudou 8 pode estar lendo a apostila. E você fez 2 horas de questão. Se tem outra coisa, Lisandra, que a gente aprendeu nessa temporada, todo mundo que passou chegou aqui e falou assim, a minha principal dica é não leia a apostila. E sabe o que é o pior, Lisandra? Que corta o coração, dá trabalho de fazer. Eu sei. A gente tem que se atualizar e pegar o que saiu ontem pra pôr. Aí, como você se preparou? Eu vi a aula. E a apostila? A apostila não. A apostila não. Por isso Mas que ela tem o seu valor, não tem? Tem Qual o valor, Lisandra? Quando você erra a questão e às vezes o comentário você acha que ainda você pode ir um pouco além, você volta na apostila e lê só o que você errou. Tá vendo? Leia a apostila, pelo menos um pouquinho. São fases de preparação, talvez, né? Sim. Tem uma fase que você precisa de um pouco mais de teoria, uma fase que você vai mais pra questão de prova. Eu acho que você tem que medir de acordo com os acertos que você tá tendo. Então, você fez a trilha pós. Sei lá, tem 100 questões. Você acertou 50, tá faltando conteúdo. Então, vai lá, vê a aula de novo, lê a apostila. Mas se acertou 80, você não precisa fazer mais nada. Você precisa ver o que você errou. Exato. E ir atrás do que você errou. Às vezes é uma coisa pontual, caiu 1 ano em uma faculdade. Você precisa focar naquilo? Não. Exatamente. Isso é importante, porque às vezes a gente se cobra de saber tudo, né? E você perde tempo tentando aprender uma coisa que nunca mais vai cair. E aí você deixa de estudar o que cai sempre. Então, isso é super importante também, de focar naquilo que realmente cai. E toda prova tem uma questão atípica, anormal, que ninguém sabe de onde veio, e ela cai. E é a questão que todo mundo vai errar. Exatamente. Então, é uma questão que você não tem que se sentir mal por não ter estudado aquilo e ter errado ela no dia da prova. E não é aquela questão que vai te diferenciar. Não Muito porque pelo todo contrário. mundo vai errar. Exatamente. É a tese do doutorado, do chefe da qual, que aí ele colocou lá, o gene P4, 5, 10, 20... faz tal coisa. Sim. E ninguém nunca ouviu e falar disso. E é o ego da instituição também. A gente tem que pensar que a instituição não quer que todo mundo gabarite. Eles querem passar aquela imagem de que a prova é muito difícil. Ah, eu não tinha pensado nesse ponto. Tem super isso. Então, assim, a pessoa coloca uma questão que ela sabe que ninguém vai acertar. Então, no final, ela tá vendo? Ah, esses meninos não estão preparados. Esses médicos de hoje em dia. É bem assim mesmo. Não é? Você lê, você fala assim, não, esse cara tá de sacanagem. Ele não quer me perguntar isso. Sim. Pô, agora seria a hora de perguntar da entrevista, mas eu já perguntei, né? Exato, esse super spoiler da entrevista. Da entrevista, a Amanda sempre me cobra. Fala, você pergunta as coisas no tempo errado, mas é mais uma pra dar dinamismo, pessoal, pra vocês acompanharem e estimular o raciocínio lógico, entendeu? Não é? Com certeza, concordo. Mas agora, pra quem tá querendo prestar cirurgia, tá com as expectativas lá em cima, ou tá com as expectativas lá embaixo, conta um pouquinho, eu sei que é pouco tempo, né? Mas o que você tá achando da residência até agora? Perto do que você achava que ia ser antes e agora que você tá lá dentro? Assim, a única coisa que eu achava antes é que ia ser muito puxado e que provavelmente eu operaria pouco. Não entrei com grandes expectativas, porque eu tendo a não criar expectativas no meu dia a dia. Mas tá sendo muito bom. Eu tô, assim, criando amizades, tá sendo puxado, mas você vê que você aprende muito todos os dias. O seu crescimento, ele é, assim, exponencial. E às vezes você tá cansado, tá lá no estágio da URO, tá puxado, aí vem alguém e te chama pra fazer alguma coisa. Aí você esquece todo o seu cansaço. Aí você vai feliz, fala, nossa, agora eu vou lá fazer. Ou, chega um dreno de tórax, fala, nossa, esse é meu. Aí você vai lá toda feliz, vai fazer, e você esquece todo o seu cansaço e é muito bom. Vale muito a pena. Só deixar um pouco claro pra Amanda o tórax, que ela só faz daqui pra baixo. Já nem lembro mais onde fica. O dreno é aqui. Obrigada, deu tempo de zoar ela nesse episódio. Quem acompanha a temporada viu que foi um gato e rato aqui, eu perdi a maior parte das vezes. Mas a gente se ama, gente. No fim, mas lá no fundo. Lá, posterior, né? Posterior, termos médicos. E da parte cirúrgica, o que vocês operam, assim, de R1? É dividido, não é dividido? Tem cirurgia da R1? Costuma ser, apêndice, hérnia, postectomia, vasectomia, costuma ser do R1. Mas na escola a gente opera bastante como R1, porque a gente roda em hospitais satélites, né? A gente não fica só no Hospital São Paulo. E nos hospitais satélites não tem R+. Então é você e o pessoal da geral só. E aí
sobra bem mais pro R1. que Então, a chega gente é opera seu. bastante. E vocês gostam dessa parte, então? Dessa parte. Legal, legal. Só que eu ainda não rodei nessa parte. Deus abençoe. Deus defenda. É um R1 que a gente opera bastante na escola. Ô, Lisandra, vamos ver se você concorda com uma frase, então, que eu vou soltar aqui agora. Ai, meu Deus. Você também, Amandinha, que opera pra caramba. Vocês concordam que, por exemplo, a apendicite do R1, ela parou de amanhã do R2 ou não? Vocês entenderam? Depende da instrução que o R1 tá recebendo. Que essa é uma piada que o pessoal fala, né? Que o R1 opera o apêndice hoje, amanhã tem que abrir, que aconteceu alguma deu coisa de errado. Depende da instrução que ele tá recebendo. Se for uma Entendi. boa instrução, vai Depende ser de onde é. liso. Lá na escola não acontece, Na não. escola. É evitável, né? Evita. Não. Exatamente. Era pra ser uma piada só, mas... Lisandra, se você deu muitas dicas, assim, de formas de estudar e de como você se organizou e se desenvolveu. E aí, pra tentar ajudar os nossos alunos que estão nessa dúvida também, passar a dica das bolinhas e tudo mais, a gente criou um quadro aqui que chama Mentoria Responde. Eu tenho certeza que você já tá acostumado. Então, qual que é a ideia? A gente recebe as dúvidas de vocês pelas nossas mídias sociais e a gente responde com alguém da nossa equipe da mentoria. Vamos dar uma olhadinha. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Rodrigo, eu sou um dos mentores da mentoria da Medway e tô aqui hoje para ajudar vocês num tema que é muito recorrente. Essa é para você que está em dúvida sobre como é que eu vou estudar, como é que eu vou colocar em passo toda aquela organização e cronograma que vocês tanto falam na mentoria, sendo que eu tenho uma carga horária de trabalho grande ou que toma pelo menos grande parte do meu dia. Pessoal, veja bem, o trabalho é um ambiente que não dá para você fazer grandes esforços no estudo. Então, não dá para você contar aquela hora de trabalho como horas que você vai conseguir realizar um grande número de HLPs, beleza? Mas, dependendo do trabalho e dependendo de qual seja a intensidade, fluxo de pacientes, a melhor maneira de você não ter um tempo morto que poderia ser utilizado para o aproveitamento dos estudos é fazendo questão. Ou então, passando o olho, lendo resumos que foram feitos por vocês mesmos, beleza? Essa é a minha dica. Aproveitem o tempo que vocês estiverem livre no plantão para que vocês consigam fazer a maior quantidade possível de questões. E se for possível também, fazer a correção delas, sempre olhando qual foi o erro que você fez, qual foi a maldade que te pegou, para que isso não aconteça de novo, beleza? Contem comigo e até a próxima. Muito bom, pessoal. Anuária, eu tô ficando deprimida. Acabou, né? Que tá acabando, tá chegando ao fim. O que eu vou fazer as minhas terças à tarde agora, Amandinha? A gente vai ter que estudar, né? Fazer o quê? Fazer Chegar aula. esse momento, Apostila que eu não vou fazer. Questão, faz Mas, questão. Anuar, sabe outra coisa que eu queria falar? Antes da gente começar. Eu não quero que chegue ao fim, tá, gente? Eu vou falar várias coisas aqui antes da gente finalizar. Hoje o episódio vai durar ter 3 4 horas. horas. Igual a AVC, a janela vai ser grande. Mas uma coisa que eu achei muito legal que a gente viu ao longo de toda a temporada, e você falou bastante também, Lisandra, essa questão do social, da gente ter uma válvula de escape, da gente continuar fazendo as coisas que a gente gosta. E eu achei interessante porque foi um ponto em comum de todo mundo que passou por aqui. Então, eu acho que saiu um pouco daquela questão de característica de uma pessoa, que aquela pessoa conseguiu dar conta de tudo, né? Que é muito mais equilibrado que dar conta de tudo. Sim. Mas um ponto em comum entre os aprovados. Então, eu acho que conseguir manter essa rotina além dos estudos faz muita diferença, né, Anuar? Com certeza. Acho que você falou tudo. Porque se existe uma qualidade que a gente chamou só gente elite aqui para conversar com a gente. Se você vê algo em comum entre eles, isso tá dentro da preparação que dá certo, né? Exatamente. É E quase um outro método, ponto, né? Quase um método. Então, fazer a tal das bolinhas que eu vou começar a fazer, a treinar com os amigos a prova prática. E outra coisa que eu achei genial é que você falou com uma clareza e com uma calma. Eu não fui a pessoa que acertou 90%. E tá tudo bem. Sim. Né? Esse é um recado importante também, né? Porque não dá, né? Não dá pra acertar mais que 90%. Se desse, seria se excelente. desse, ia ser lindo, né? E isso tá bem claro na tua cabeça. Tá, não. Isso, e tem que estar claro na cabeça de todo mundo, eu acho. Porque senão você cria uma ansiedade em você muito ruim. Porque você não vai acertar 90% no dia da prova. Assim, pode ser que você acerte, Mas né? não Se você for vá um com essa gênio. expectativa, Não né? vá com essa expectativa. Porque senão, primeira questão, tô na dúvida. A outra questão, tô na dúvida. A hora que você conta as suas dúvidas, sei lá, deu 20 questões. Você já fica mal porque você não vai acertar 90, e tava fazendo 90 em casa. Só que fazer 90 em casa é uma coisa. Fazer 90 lá no dia é outra coisa.
E é engraçado, a gente treina a nossa mente, e quando é na prática, é 0% isso, né? Quando o pessoal tava prestando prova no passado, vocês prestando prova, eu tava prestando prova de R4. E aí eu conversava com os alunos e falava, fica tranquilo, porque não se cobra desse jeito. Chegava em casa, fazia as minhas certeza, dúvida, dúvida. Dúvida em 3, não vou passar. Meu Deus, não vou passar. Nossa, foi o ano que eu mais me pressionei pra prova na vida, assim. Então, a gente tem que ir trabalhando isso, né? É uma coisa que a gente tem que tirar do irracional e tentar levar pro racional, porque senão E é muito não difícil, funciona. né? E é um ano de muitos altos e baixos, não é um ano constante. Você não passa o ano inteiro bem. Você não passa o ano inteiro fazendo 100 questões todo dia. Você oscila. Tem dia que você não tá bem, que você vai estudar um assunto que você não gosta tanto, você erra 50%. Você fica mal e quer dar um tempo. Só que, assim, são os altos e baixos. A gente tem que vencer esses altos e baixos e persistir E no ter essa sonho. rede de apoio, né? Seja uma válvula de escape, muita gente falou aqui de atividade física, muita Sim. gente falou de família, de amigos, de um relacionamento. Você dessa parte social também, que parece que foi super importante. Atletiqueira. Exato. Então, levar um pouco para além da parte técnica, né? E pensando nisso, a gente trouxe mais um quadro para vocês, que é justamente para tentar ajudar nessa questão da preparação além do estudo. Vamos dar uma olhadinha. Olá, como estão as coisas por aí? Eu sou a Alessandra Petralli, instrutora de yoga e criadora do projeto Segundas com Yoga, que leva práticas acessíveis para as pessoas, com a ideia de que sim, todo mundo pode praticar yoga, é para todo mundo. E para começar, convido você a encontrar um espacinho tranquilo, na sua casa, no escritório, onde de fato você não tenha nenhum tipo de interrupção e dedique esses momentos para o seu autocuidado. A gente vai sentar confortavelmente, você pode cruzar as pernas, abrir bem a carne das nádegas para sentar com mais estabilidade. E a nossa primeira respiração, aquela que vai dar fôlego, ela se chama Kapalabhati. Um ponto importante, ela não é recomendada nem para mulheres grávidas, nem para pessoas com quadros de hipertensão, ok? A gente vai levar a nossa respiração e a nossa atenção para a região do abdômen. E você pode colocar as mãos na sua barriga para perceber bem essa respiração acontecendo nessa parte mais baixa. A respiração no yoga, ela também acontece predominantemente pelas narinas, ok? Então a gente vai inflar o nosso abdômen, projetando ele para fora, preenchendo ele de ar como se fosse um balão. E vai soltar o ar com força, colando o nosso umbigo lá nas costas, num sopro. Vamos inspirar novamente, projetando o abdômen lá para fora, enchendo ele de ar e soltando esse ar com força num sopro, colando o umbigo lá nas costas. Outro ponto importante, na saída, desse umbigo, quando ele volta para sua região de origem, a gente não faz nenhum tipo de tensão, a gente não precisa fazer força para que a barriga volte ao normal. Essa inspiração, esse movimento acontece de forma natural, ok? Então a gente inspira, leva o abdômen lá para fora, infla ele, enche ele de ar e traz com força o umbigo lá nas costas, soltando o ar com força num sopro. E aí a gente relaxa o abdômen, ele volta ao normal, a gente enche ele de ar novamente, solta o ar com força, colando o umbigo lá nas costas e mais uma vez enche o abdômen de ar, solta o ar com força, colando o umbigo lá nas costas e relaxando o abdômen novamente. Ao terminar, você deixa a respiração fluir normalmente, fecha os olhos, para aqui um pouquinho, traz sua atenção para a região do seu corpo, percebendo os efeitos da prática. Espero que você tenha gostado. Desejo muita boa sorte nesse momento que a gente sabe, é difícil, mas é passageiro. E eu tenho certeza que você vai sair muito bem nos seus exames. Um beijo grande e até mais! Muito, muito bom! Lisandra, estamos chegando ao nosso final. Nem posso acreditar, né, Anuar?
Não quero. Pergunta mais alguma coisa aí. Ah, então tá bom. E o que você gosta de comer? Mas se você fosse de tudo que você carregou aí na sua bagagem ao longo desses 2 anos de preparação, porque no fim foram 2 anos, né? O que você diria pra quem tá do outro lado ouvindo a gente agora, passando por esse mesmo processo? Eu acho que o principal é manter uma constância. De não se auto-sabotar durante a jornada. Porque, por exemplo, hoje eu não tô muito bem, não vou estudar. Aí você não estuda nada. Aí dá uns 2 dias, você acha que você não tá muito bem de novo. Aí você não estuda nada. A hora que você vê, no mês, foi 20 dias assim. E você vai só achando desculpa, e aí você vai se sabotando mesmo. E eu acho que o principal é ter essa constância de estudo. Hoje eu vou fazer tantas questões. Faz esse tanto de questão. Por mais que você não vá bem, faz tudo certinho. Vai preenchendo as suas bolinhas. Tem essa constância, porque fazer um pouquinho cada dia é melhor do que você ficar se auto-sabotando e não fazendo nada. E acho que isso é o principal, assim, ter a disciplina também de manter o estudo, né? Porque não é fácil. Ter que, às vezes, deixar alguma coisa de lado pra ficar estudando. Às vezes o pessoal tá indo tomar um café. Você fala, não, hoje eu preciso voltar, porque senão eu não vou conseguir terminar as minhas bolinhas. Aí volta e vai lá e termina, assim. Tem que abdicar de algumas coisas, mas acho que disciplina e constância é o principal. E pra quem quer cirurgia na escola, alguma dica específica? Treine o tempo da prova da escola, porque é apertado. Se você for sem treinar o tempo, não vai terminar a prova. E vem, que é muito bom. Estaremos esperando de braços abertos. Maravilha, muito bom. Fiquei muito feliz com esse papo, viu? Porque ela falou das dicas que deu pra fazer uma relação com o que a galera falou, né? Com certeza. Então, de fato, a trajetória de sucesso tá ali. E, na minha opinião, no final das contas, só depende de quem tá estudando. Isso é uma Sim. colher de chá. Só depende de você, né? Se comprometer a fazer as bolinhas, a Sim. fazer o check, a não ir tomar o café se a bolinha tiver metade. Eu vou começar isso agora, mãe. A gente vai sair desse podcast, Vai. eu vou ensinar a Anuara a fazer bolinhas. Tomar o açaí e fazer a Isso. bolinha. É isso que a gente vai fazer depois do Anuara, podcast. e você? Com essa bagagem dessa temporada, o que você levou do nosso podcast? Olha aí, olha, quem Pergunta, sabe faz hein? ao Foi vivo. Não puxado foi essa ensaiado, pergunta. viu, câmera? E que eu aprendi, Amandinha? Eu aprendi que existem pessoas diferentes com o mesmo objetivo, né? Sim. Então, alguém vai ficar de fora. Não adianta você falar que estude assim que vai dar certo. Alguém vai ficar de fora. E nós conversamos com algumas pessoas que nos fizeram entender que isso faz parte do processo. Esquece a parte de não passar, mas a parte de ir mal no simulado, ou ir mal numa prova, ou perder uma inscrição. É um tempo muito longo de preparação. Não dá para ser linear e trabalhar com essas derrotas faz parte do processo. Para mim, foi o principal ponto, porque isso é aplicável em tudo que a gente faz na nossa vida. Com certeza. Literalmente, em todos os dias, se você tiver esse foco e esse entendimento que ganhei, eu tô muito feliz, perdi, tô muito triste, mas esse equilíbrio, ser um pouco frio nas escolhas e no que acontece com você, eu acho, pessoalmente, que pra mim foi o máximo recado. E, Lisandro, eu já devolvo a pergunta pra minha co-host, né? Amanda, qual que foi o recado máximo que você levou? Anuara, você sabe que eu acho que vendo a trajetória de toda essa galera que foi aprovada e que realizou o seu sonho, que, enfim, chegou no resultado, né? Porque no final a prova é um resultado. É um resultado. Eu acho que isso que você levantou é muito importante. Não é uma trajetória linear. Não é... É constante no sentido da sua dedicação constante para o objetivo final. Exato. Mas você vai ter oscilações de pontos altos e pontos baixos. E eu acho que não desistir no meio do caminho. E aí é uma coisa muito pessoal, mas eu sou uma pessoa que acredita que nada é por acaso. Então eu acho que aquela prova que você perdeu não foi por acaso. Aquela prova que a gente foi mal não foi por acaso. Eu sou uma pessoa que realmente acredita que a gente tá onde a gente tem que estar. Então, um dos nossos convidados passou aqui e falou, se eu não tivesse passado naquele ano, eu teria me tornado uma pessoa melhor. E eu acho que isso tem um porquê. Exato. Então, se você aí do outro lado tá passando por algo do gênero, se você prestou prova no ano passado e não entrou, calma. Talvez o seu lugar não fosse ali naquele momento, sabe? Talvez o melhor tá te esperando agora. Então, eu acho que a gente deu muitas dicas de como estudar, mas eu também acho que a gente teve muitas dicas de vida mesmo, né? De vida. Eu vou pegar esse trecho, depois eu vou pegar com a produção esse trecho que você falou, eu vou ouvir todo dia de manhã. Eu vou acordar e vou ouvir. É um e-book de motivação. Isso é muito eu sou legal. coach. Mas, além da parte do coach, que serviu como coach, existe um termo em árabe que eu internalizei isso pra minha vida. Todos os dias da minha vida também penso
que justifica isso. É o maktub que eles falam, né? Já tá escrito, o que tem que acontecer, vai acontecer. E até eu chegar na emergência, foi uma trajetória que deu um zigue-zague no mundo e voltou. E tá tudo bem, você também, a mesma coisa, a Lisandra também. Sim. Então tá tudo certo. E é mais legal quando é assim, ponto. Esse é o meu recado. Exatamente. É bem mais legal quando é desse jeito. E uma prova não te define nada, né? Nossa, nunca, de prova de nada, tá? Nem nada. E os seus recados finais aí, Lisandra? O que você tem para falar pros colegas? De prova, de vida, de recado, de coach? O quê? Acho que vocês já falaram muito bem, né? As partes principais, mas não desista. A trajetória é difícil, tem os seus altos e baixos, mas depois, no fim, ver o seu nome lá nos aprovados vale muito a pena. Todo o esforço, todas as coisas que você abdicou, vai valer a pena. E é uma fase complicada também. O R1 não é fácil. E eu acho que ele não é fácil em nenhuma especialidade. Porque é uma mudança de tudo. Se você não é daquele lugar, você tá indo para um lugar novo. Tanto cidade quanto hospital. É outro sistema, são outras pessoas. Você tem que aprender tudo do zero. Você não sabe onde é nada no hospital. É bem difícil, então, assim, não é porque você venceu a prova que os seus desafios acabaram. Exatamente. Então, cuidado com o psicológico, tanto no ano que você está se preparando, quanto no seu R1. Porque não chegue achando que, tô no R1, agora tá de boa. Agora nada me abala. Agora eu se consagro. Agora porque não é assim. Difícil, o pessoal às vezes te trata de uma forma mais ríspida. Então, assim, você tem que saber, você tem que chegar bem no R1, não cuidado. Alinhamento de expectativa também, né? Eu acho que a gente sobe a montanha, quando a gente chega, só quando a gente chega no topo da montanha que a gente vê a próxima montanha. Sim. Né? Exato. Então, a vida é sobre isso. O papo tá profundo nesse momento do podcast. E ela fechou melhor que nós dois, tá? Isso é ela óbvio, pegou a história e ela fez o link. Não é só o R1. Era o que a gente deveria ter feito. Né? Acho que é a 4ª temporada, ó. Mas pode me chamar que eu venho. Perdeu o emprego assim. Vamos cortar essa parte. A gente faz entrevista em 3. Você olha aí. é esperta, Eliseu. Gosto. Vamos trocar por uns roteiros de prova prática. E você gostou de participar, de conversar? Foi bacana? Eu adorei. Foi Que ótimo. bom. Sempre quis, inclusive, porque quando eu tava me preparando, eu escutava os podcasts, né? Inclusive, aprendi muito escutando, né? E eu falava, não, ano que vem eu queria estar aí, queria participar. Ó a mensagem. Ó, Então, pra mensagem. você que tá ouvindo a gente agora, quem sabe você não tá no lugar da Lisandra, nessa mesa, batendo um papo com a gente no ano que vem. Ou no lugar da Amanda, por exemplo. Ele não né? aguenta, gente. Ele fala isso, mas ele jamais vai me abandonar. Com certeza. Eu Foi acho legal. que chegamos ao nosso Chegamos. final do nosso último episódio. A gente queria agradecer vocês por embarcarem nessa viagem com a gente. A gente viajou esse Brasilzão inteiro, passando por várias regiões, conseguindo uma pousadinha em cada lugar pra quando a gente for Amém. viajar, né, Anuar? Arroz com pequi, pinhão em Curitiba. Exato. Em Minas, né? Alguma coisinha em Pão Minas. de queijinho. Pão de de queijo. queijo. Exato. É isso, Com já doce estamos de leite. preparados. Eu queria muito agradecer vocês, nós queríamos agradecer vocês, Exato. né? Por estarem com a gente, terem embarcado nessa viagem com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo! E se gostaram e quiserem acompanhar mais o nosso trabalho, você Ai, pode eu seguir. esqueci. Eu lembrei! No último, Lisandra, porque eu tô comemorando, porque eu sempre esqueço e a Amanda. Eu falo, tchau, galera, Amanda. Não, sigam a gente. Hoje foi o oposto. Foi O só jogo pra deixar virou. ele feliz. Ah. Então vai, fala o arroba, então. Medway.residência médica, meus queridos. Seguiu o nosso trabalho, Amanda. Foi um prazer gigantesco. Lisandra, obrigado, meus queridos. Até Agora a sim. próxima. Um beijo. Tchau, tchau. E gente. até a próxima. Tchau.